Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão odontológico internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear. Começa agora o programa Alô Doutor, com Davi do Vale. Olá, bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa. Eu digo sempre a TV que o mineiro vê. Eu começo sempre enviando o meu abraço fraterno a todo o Centro-Oeste mineiro, 61 cidades ligadas na grande vitrine da saúde em toda a nossa região. 10 anos no ar com esta grande audiência medida anualmente pelo Ibope. O programa Alô Doutor de hoje recebe com todo prazer um grande amigo, o Dr. Bernardo Guimarães de Aguiar, médico cirurgião bariátrico, que fala para a gente sobre o tema a cirurgia bariátrica dentro dos seus resultados metabólicos. Quais são os reais resultados de uma cirurgia bariátrica para o obeso mórbido? É disso que o Dr. Bernardo vem falar conosco hoje. Doutor Bernardo, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, prazer é meu. Há quanto tempo já aí atuando na cirurgia bariátrica? Já estamos chegando a quase 20 anos já. Quase 20 anos com a cirurgia bariátrica? Isso. Muita coisa evoluiu? Muita coisa evoluiu, muita evolução, muita melhora, sempre com resultados confirmando, né, o que já se esperava. Há muito tempo você não vinha ao programa, né? E este é um assunto assim, que gera muitas dúvidas entre os nossos telespectadores. E esse tema que nós vamos abordar hoje é muito importante, os resultados metabólicos, né? Quais são esses resultados, quais são os ganhos que a pessoa, né, que passa pela cirurgia ganha? Bom, os conceitos estão mudando um pouquinho. Há um tempo atrás, acreditava-se que a cirurgia bariátrica era reservada só para pessoas com muito peso, pessoas com 200 quilos, pessoas enormes. Então, achavam que a cirurgia bariátrica era o último recurso para pessoas exageradamente obesas. Esse conceito mudou. Hoje em dia, a gente não mede a gravidade de cada paciente apenas na balança. É claro que a condição de obesidade, por si só, é já algo grave, é uma doença grave. Mas hoje, com os exames, a gente tem uma noção metabólica dos pacientes. Alguns pacientes dislipidêmicos, né, com triglicérides alto, com colesterol alto, ou diabetes, com glicose elevada, esses pacientes, na verdade, representam um risco de saúde muito maior e, às vezes, tem uma indicação cirúrgica proeminente, tem que ser relembrado dessa forma. Muito bem. Okay? Essas conquistas então são variadas, né? Se falava-se muito do obeso mórbido. Ele queria basicamente perder peso, esse obeso mórbido? Sim. Em princípio, os pacientes que nos procuram, eles estão tentando reaver uma qualidade de vida, porque a obesidade vai minando o dia a dia das pessoas, a autoestima, a energia para o trabalho, a obesidade vai minando a confiança, né? E também algumas pessoas queriam melhorar um pouco a estética, é claro. Às vezes aquele corpo muito volumoso, principalmente entre as mulheres, elas ficavam muito desconfortáveis. Então, a procura inicial era devido a essa melhora estética e também da qualidade de vida. Mas assim que operavam, as pessoas observaram que outros ganhos aconteciam, né? A melhora da questão hemodinâmica, a respiração, os exames de laboratório passavam a ficar bem melhores. Então, eles acabavam tendo uma conquista além do que imaginavam. Tá, e a cada testemunho de paciente operado, observa-se realmente ganhos diferentes, né? Ou os ganhos já são conhecidos, ou você ainda se surpreende com alguns testemunhos desses pacientes? Não, graças a Deus a medicina reserva isso para a gente. Cada dia é um dia novo, cada pessoa, cada paciente que a gente recebe tem informações diferentes, a gente mexe muito com a vida de famílias, né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Mas a cirurgia, ela vai ter resultados de acordo com o que o paciente investir também nessa cirurgia. Aquelas pessoas que realmente desejam mudar o estilo de vida, reformular as suas questões emocionais, um equilíbrio emocional, buscar ter um certo controle do estresse, do excesso de trabalho. Esses pacientes usam bem a cirurgia e acham um caminho para começar a vida nova. Isso é muito gratificante na cirurgia bariátrica. E dentre esses resultados secundários, né,
nós podemos incluir aí o círculo social que a pessoa vive, a família, né? Às vezes começa a haver um exemplo diferente em quem precisou passar pela cirurgia, né? Quer dizer, esses ganhos, vamos dizer assim, por tabela, eles também são ali somados, doutor Bernardo? Uma vez um paciente no meu consultório me perguntou assim, falou assim, doutor, você sabe qual que é a menor prisão do mundo? Eu falei, não, qual? Foi o corpo. Então, quando você está obeso, muito obeso, você está preso dentro desse corpo. Então, você passa a ter um impedimento de uma certa vida social e familiar. A pessoa não consegue, às vezes, comprar uma roupa bonita para ir numa festa. Quando vai numa festa, parece que todos estão olhando, ela fica inibida. Aí chega na festa, as cadeiras de plástico, aquelas cadeiras branquinhas, às vezes não suportam o peso. Então, as pessoas vão ficando desanimadas e começam a não querer ir nas festas e vão se isolando socialmente. Aquelas brincadeirinhas, aquelas piadinhas machucam, né? Então, acaba que a pessoa se isola. Quando operam e começam a emagrecer, além de recuperar a saúde, a vida social, a vida sexual, a vida profissional tende a dar um grande resgate. A pessoa consegue recobrar e recomeçar essa vida. Muito bem. Já são quantas cirurgias dentro do grupo Clínica Agir, doutor Bernardo? Dentro, né, da Clínica Agir, nós já estamos passando de 2.000 cirurgias. Quer dizer, hoje, né, o rigor de critério, cada vez ele aumenta mais. E você sempre foi muito criterioso, né, para essa cirurgia, principalmente para a cirurgia bariátrica, porque você já também opera, você também faz outras cirurgias, né? Esse critério, esse rigor, ele tende a aumentar, quer dizer, opera-se realmente quem é bem indicado? Exatamente. A indicação tem que passar por uma certa qualificação dos pacientes. Muitas vezes ele deve começar com o tratamento clínico, buscando às vezes um endocrinologista, um nutricionista, alguma atividade física, mas chega um ponto também que os pacientes não estão tendo um resultado duradouro, estão apenas flutuando naquele efeito sanfona de emagrecer e engordar. Então, tentar incessantemente pelos caminhos clínicos, às vezes não é a melhor saída. Hoje em dia, a cirurgia bariátrica tem uma indicação um pouco mais precoce, sabendo que os riscos são muito pequenos e que o resultado é muito eficaz. Então, é claro que o endócrino, o nutricionista, os tratamentos clínicos para emagrecer devem ser os iniciais. Mas, a partir de algumas tentativas, a ideia da cirurgia pode ser pensada mais precocemente. Tem muita gente que ainda procura a clínica e ainda não tem a indicação? Alguns pacientes estão pensando puramente no veio estético. Às vezes, não é o momento de pensar em cirurgia, tá? Então, a pessoa tem que ter um certo preparo. Ela deve ser orientada antes para chegar na cirurgia de forma bem esclarecida, bem objetiva. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com esse tema importante, que são os ganhos secundários metabólicos, né, da cirurgia bariátrica. Conversando aqui com o doutor Bernardo Guimarães de Aguiar, um grande amigo que há muito tempo não vinha ao programa, né? Já já a gente volta então, não saia daí. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A Sorrisos utiliza o que há de mais moderno na odontologia mundial. Clareamento com luz violeta, sem sensibilidade. CAD/CAM, próteses 3D em porcelana pura. Anestesia sem dor. Laser pós-cirúrgico, que acelera a cicatrização. Câmera intraoral. Implantes guiados sem cortes de bisturi sem pontos. E Piezo, a evolução do motorzinho. Cuide da sua saúde bucal com alta tecnologia. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. 3212-9811. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear.
Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Alô Doutor de hoje, a grande, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. 10 anos no ar e já programando aí, né? Já antecipando a divulgação do Prêmio Regional da Saúde 2017, que acontece em novembro, né? Será uma grande festa com homenagens, um evento que tem sido um divisor de águas no circuito social em Divinópolis e região. Uma festa no circuito social que ainda não era realizada em Divinópolis, né? Pelo nível e pela organização deste evento que será realizado no final do ano. Hoje nós temos aqui o Dr. Bernardo Guimarães Aguiar, um amigo, um médico de referência naquilo que faz, que é a cirurgia bariátrica. Montou, né, um projeto consolidado, um projeto realmente aprovado, né, no combate à cirurgia bariátrica, e ele explica em detalhes sempre que vem aqui, né? Só opera quem é bem indicado, só opera quem recebe muito bem esse pré-operatório e também o pós-operatório, porque esse paciente tem que ser muito bem acompanhado, né? Não é isso, doutor Bernardo? Esse acompanhamento antes e depois, essa estrutura que você montou realmente é uma estrutura de primeira. Essa visão global do paciente é a nossa filosofia de trabalho. A cirurgia bariátrica é um instrumento que tem que ser bem utilizado. O paciente tem que desejar mudanças e tem que saber manter essas mudanças. Então, as questões, por exemplo, do equilíbrio emocional, elas têm que acontecer para que o paciente consiga resolver suas questões dali para frente de uma outra forma. Até então, às vezes, a comida e a bebida eram amortecedores para aliviar tensões, frustrações. Só que a cirurgia bariátrica, você vai ter um mecanismo realmente cirúrgico de ter muita saciedade com pouca comida. Então você vai ter que aprender a ter novos prazeres na vida, iniciar uma vida de esporte, de atividade física, se abrir para uma vida social diferente. Então nós temos que trabalhar mudanças e tentar sustentar essas mudanças vida fora. Dentre esses ganhos secundários, doutor Bernardo, a gente vê assim, o aspecto psicológico de quem passa pela cirurgia, né? Realmente a pessoa ganha nova vida e passa principalmente pelo lado psicológico, né? Porque tudo muda, né? O que eu não podia fazer antes, agora eu posso fazer. A depressão é um problema muito associado à obesidade. 20% dos obesos têm algum grau de depressão. Não se sabe muito bem se a depressão é causa ou efeito junto com a obesidade. Mas fato é que dos pacientes que eram obesos e deprimidos, depois que fazem a bariátrica, a grande maioria tende a melhorar da depressão à medida que a autoestima se vê ali plena, na hora que a pessoa volta a conseguir comprar suas roupas, praticar esporte, trabalhar, ter uma vida sexual ativa. Então o paciente tende a recuperar muita coisa e a depressão tende a ser melhorada ou até resolvida na grande maioria dos casos. É claro que depressão é uma doença à parte, que às vezes tem que ter um tratamento, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, paralelo às questões da obesidade. Mas é fato que a cirurgia bariátrica tem uma tendência de melhoria da depressão. E tem muita gente que ainda curte ser gordinho, assim, mesmo a gente falando das doenças associadas, dos problemas que virão, né? Tem pessoas que poderiam resolver o problema hoje e fica adiando. Você recebe muito esse tipo de paciente lá, que eu quero operar, mas eu quero esperar mais um pouco. Na verdade, esse paciente muitas vezes não chega no meu consultório muito precocemente. Eu vou encontrar esse paciente alguns anos à frente, quando as doenças começarem a chegar. Ou seja, um dia a conta chega. É verdade. Aquela pessoa que acha que é saudável, não, eu estou acima do peso, eu sou gordinho, mas eu estou bem, eu não tomo nenhum remédio, meus exames de sangue estão bons. Ele não está saudável, ele está com uma doença. A obesidade é uma doença e, às vezes, a juventude consegue compensar um pouquinho as coisas. Mas com o passar dos anos, começa, engraçado, agora a minha glicose está alta, agora a minha pressão ficou alta, agora o meu joelho não está funcionando mais. Ou seja, as sequelas foram se somando ao decorrer dos anos. Então, infelizmente,
eu opero muitos desses gordinhos atuais que acham que são saudáveis, eu os opero 5, 10 anos à frente, com muitas sequelas. Tá. Hoje, esse índice que é feito, né, para chegar-se à conclusão ou à definição, né, da cirurgia, esse índice mudou? Não, continua prevalecendo o índice de massa corporal, peso dividido por altura ao quadrado. Como fazemos essa conta? Quando o IMC dá entre 20 a 25, o peso está normal, está saudável. De 25 a 30, sobrepeso. De 30 a 35, obesidade leve. 35 a 40, obesidade moderada. Acima de 40, obesidade mórbida. Quando já está acima de 40, ou quando o IMC está acima de 35, mas as doenças já estão aparecendo, a pessoa é obesa moderada, mas o joelho já está lesado, a pressão já está alta, a diabetes já está chegando, também a indicação cirúrgica já pode ser feita. No caso dos diabéticos, esse índice também prevalece? Isso, acima de 35, se a diabetes já está chegando, já está tendo que tomar um glifagem, uma insulina, esse índice a cirurgia já pode ser indicada. Mas em muitos países desenvolvidos, a indicação da cirurgia metabólica, a cirurgia para controlar o diabetes, já tem acontecido até com IMC um pouco menor. A maioria das cirurgias já são feitas por vídeo, né, doutor Bernardo? Hoje em dia a cirurgia não tem corte mais, né? São pequenos furos, o pessoal chama cirurgia laser, o nome correto é cirurgia videolaparoscópica, feita com anestesia geral, a pessoa dorme, não vê nada. Cirurgia de mais ou menos 1 hora de duração, 2 dias no hospital, 1 semana a pessoa deve estar recuperando para o trabalho. De certa forma, em algum momento, esse volume de cirurgia, né, de uma forma geral, ele pode ser também preocupante, quer dizer, muitas pessoas operando de qualquer jeito, sem uma estrutura, sem um acompanhamento, porque quando não dá certo para um, aquilo ganha notícia, né? Mas, de repente, sem já operar e deu tudo certo. Como é que é isso? Isso é fato. A obesidade tem aumentado no mundo inteiro, as pessoas estão se tornando cada vez mais obesas e mais precocemente. Os jovens já estão ficando obesos muito cedo, né? E com isso, muitos cirurgiões começaram a fazer também esse procedimento. Alguns sem uma certa estrutura de apoio. A visão de equipe, de psicologia do seu lado, de nutrição do seu lado, uma equipe próxima para dar o preparo e o suporte para esses pacientes, nem sempre essa ideia é compartilhada com todos os cirurgiões. Algumas pessoas operam depressa, sem muito preparo, com aquele objetivo de simplesmente emagrecer e às vezes colhem resultados inadequados. É igual uma pessoa que às vezes pega um carro para dirigir, mas que não tem a carteira de motorista, o risco é um pouco maior. Infelizmente, às vezes isso acontece. Nós vamos então a mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta dando sequência ao tema resultados metabólicos na cirurgia bariátrica, recebendo o nosso amigo Dr. Bernardo Guimarães Aguiar, uma referência no tema cirurgia bariátrica. Já já a gente volta, não saia daí. Há tantos momentos importantes na sua vida que nós desejamos que você aproveite todos. A apresentação de balé da sua filha, o aniversário surpresa do seu melhor amigo, a sua viagem tão esperada com seu amor, o seu primeiro filho, ou segundo, se preferir. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A Sorrisos utiliza o que há de mais moderno na odontologia mundial. Clareamento com luz violeta, sem sensibilidade. CAD/CAM, próteses 3D em porcelana pura. Anestesia sem dor. Laser pós-cirúrgico, que acelera a cicatrização. Câmera intraoral. Implantes guiados sem cortes de bisturi sem pontos. E Piezo, a evolução do motorzinho. Cuide da sua saúde bucal com alta tecnologia. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. 3212-9811. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis.
A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. De volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje. Obrigado a você que está conosco nesta grande audiência em Divinópolis e região centro-oeste de Minas, né? Por onde quer que eu tenha ido, nas cidades vizinhas, eu tenho sempre recebido o carinho dos telespectadores. Quero agradecer a todos por essa audiência e pela confiança neste projeto que é o Alô Doutor, um projeto vencedor que completa 10 anos neste ano, né? E hoje, né, como a gente sempre faz, a gente tem sempre optado por temas interessantes, temas de destaque. Hoje nós estamos falando um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica, dando ênfase aos resultados metabólicos. E o Dr. Bernardo Guimarães Aguiar tem feito com excelência esse trabalho, com esse perfil de paciente em Divinópolis, atendendo também a toda a nossa região, né? Dr. Bernardo, eu gostaria que você falasse o que é mais esperado pelo paciente que você opera. Inicialmente, a maior expectativa é realmente perder peso. Perder peso. E a cirurgia bariátrica, ela pode causar perdas variáveis, mas em média, uma média, chega a ter uma perda de em torno de 40% do peso inicial. Então, uma pessoa que está pesando 100 quilos, 110 quilos, uma previsão de perder em torno de 30 a 40 quilos aproximadamente. Isso já dá um grande impacto no visual e no desempenho físico que esse paciente vem a ter. Mas também já estão nos procurando muitas pessoas que enxergaram que hipertensão é grave, que diabetes também é uma doença grave, estão muito associadas à obesidade, então querem tomar menos remédios. Chegam falando assim. E a cirurgia bariátrica tem um grande potencial de resolver em até 70% dos pacientes de vir a ter cura de diabetes e cura de hipertensão a partir da cirurgia bariátrica. Então pode ter também mais esse ganho, né, da cura do diabetes. Já ouvi esse testemunho, né, que não são todos os casos, mas ela pode sim curar a diabetes. A cirurgia, ela promove uma grande mudança a nível de hormônios específicos do metabolismo e esses hormônios passam a ser corrigidos a partir da bariátrica. Então aquela ideia que a gente às vezes escuta de alguns parentes que não entendem muito da área de medicina, de falar, não opera não porque é perigoso, não opera não que você já é diabético ou já é hipertenso, essa ideia não procede. O diabético, o hipertenso, junto com a obesidade, tem uma indicação ainda maior da cirurgia. E os riscos são pequenos. É claro que toda cirurgia tem algum risco, mas os riscos hoje estão abaixo de 1% na cirurgia videolaparoscópica. O que fez a cirurgia crescer tanto, doutor Bernardo? Os resultados clínicos para tentar emagrecer ou para controlar diabetes, eles são muito precários. Mesmo tomando insulina, vários medicamentos, mesmo tentando, às vezes, alguns tratamentos clínicos para emagrecer, a grande tendência dos pacientes é voltar com o reganho de peso e a doença diabetes não ir embora. Então, com essa ajuda, tanto do emagrecimento quanto a ajuda hormonal que a cirurgia bariátrica promove, os resultados são bem superiores e vários estudos estatísticos já comprovaram isso. Então, as pessoas já enxergaram, ficar tentando infinitamente tratamentos clínicos não vai levar a resultados muito satisfatórios, então buscam a cirurgia. O pessoal chega muito desinformado sobre o tema cirurgia bariátrica no seu consultório, na sua clínica? Ainda os mitos ainda acontecem na internet. Tanta coisa que se fala, né? É claro que a cirurgia para uns vai funcionar de uma forma, outros vai funcionar para outros, né? De uma forma geral, há uma estatística de que ela funciona bem. Exatamente. Né? Então, a média global, os estudos estatísticos, olham grandes grupos de pacientes operados e é acompanhado ao longo de muitos anos pelo mundo inteiro. Então, isso mostra que, estatisticamente, os resultados são muito mais positivos do que um evento ou outro negativo. É 1% de dificuldades que podem acontecer. Os 99% dos pacientes operados vão retomar sua vida, trabalhar, deixar de tomar muito remédio, e é isso que tem motivado a cirurgia a crescer tanto. Muito bem, você sempre prioriza essa informação, né, doutor Bernardo? A gente quer destacar isso, porque você sempre se disponibilizou, né, a vir ao programa, enfim, e estar conversando com os telespectadores sobre esse tema. E você se preocupa tanto com a informação que você montou uma equipe que se reúne toda quarta-feira, né, na sua clínica mesmo? Na própria clínica existe uma sala de reuniões.
toda quarta-feira, 1h30 da tarde, nós vamos dar explicações, informações, tirar alguns mitos, tirar algumas dúvidas de pessoas que estão obesas ou diabéticos, de parentes que ainda têm medo, receio. É uma questão de amor, mas é um receio que trava, que segura. Nós recebemos lá profissionais da área de saúde também, onde nós vamos esclarecer sobre cirurgia bariátrica e balão intragástrico, que é uma segunda opção, e vamos trazer todas as informações e tirar dúvidas para depois os pacientes e familiares refletirem com calma uma decisão madura. Tá, e dentre esses resultados hoje, né, de uma certa forma geral, você tem já o esperado, que é a pessoa emagrecer. Quais outros você destacaria, né, que você acha assim, que tem sido importante para os pacientes? Como eu falei, é o retorno à vida social, o retorno à vida familiar e deixar de tomar muitos remédios. O paciente que faz a bariátrica e segue o processo, como a gente orienta, eles tendem a ter um retorno à qualidade de vida e isso realmente impacta a longo prazo na vida dessas pessoas. Tá, e nessa reunião, voltando ao tema da reunião, as pessoas da região toda podem participar? É uma reunião lá na própria Clínica Agir, é uma reunião aberta, não precisa agendar, é só entrar e participar. Toda quarta-feira, 1h30 da tarde, pegar informações que achar necessário para tomar decisões. Toda quarta-feira, sem agendamento prévio. Muito bem, doutor Bernardo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Alô Doutor, né? Há bastante tempo você não vinha, né? E as suas considerações finais, por favor. E a gente quer ratificar realmente a estrutura montada pela Clínica Agir, que realmente é um projeto sério, informativo e que se opera quando se tem que operar. Isso é muito importante. Não se opera de qualquer jeito, né? Porque é uma cirurgia complexa, né? E que é uma cirurgia definitiva, né? Para reverter uma cirurgia dessa não tem como, né? Não, o pensamento não pode ser esse. Não pode ser isso. É focar, é ter o objetivo traçado, querer fazer mudanças e preparar-se bem para essas mudanças. Então, é não adiar demais essa ideia, não esperar que a conta chegue, não esperar que as sequelas apareçam, porque aí você já perdeu um bom tempo da sua vida com essa doença grave, que é a obesidade, que mutila, que machuca, que fere, né? Tentar resolver isso o mais cedo possível. Obrigado, doutor Bernardo, pela presença. Tenha um bom dia. Bom dia. Olha, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Carmo do Cajuru, Oliveira e também Lagoa da Prata. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis 30 anos, sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos, padrão odontológico internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear.